Chama a atenção a figura feminina angelical que paira sobre a paisagem. Trata-se de Colúmbia, uma personificação dos Estados Unidos do século XIX. Colúmbia é branca, tem cabelos loiros e uma estrela dourada na testa, um sinal de sorte ou de predestinação. A imagem é uma alegoria do progresso americano, o nome da pintura, e do destino manifesto, a ideia de que o estadunidense branco é superior e está destinado a um futuro glorioso. Colúmbia segura um livro em cuja capa está escrito School Book. É, portanto, um livro escolar. No braço direito, ela tem um rolo de fios que está desenrolando enquanto voa. São os cabos de telégrafo que vão unir a costa atlântica, à direita, à costa do Pacífico, onde Colúmbia se dirige. Ao fundo, à direita, vemos a ponte do Brooklyn, em Nova York, que nesta época estava em construção. Aos pés de Colúmbia, agricultores aram a terra. Eles já estão estabelecidos no centro-oeste, como se deduz pela casa de madeira e pela cerca que marca os limites da propriedade. Um pouco mais à frente, um grupo segue a cavalo e a pé. Um deles leva uma pá usada na mineração. Nesse cenário, em primeiro plano, um veado e um urso fogem assustados dos colonos. É a natureza sendo vencida pelo avanço da colonização. Em segundo plano, uma carroça puxada por bois, uma carruagem puxada por cavalos e trens levam famílias de colonizadores. Ainda mais ao fundo da imagem, há um comboio de carroças. 3 ferrovias partem do leste em direção ao oeste. Por volta de 1870, os Estados Unidos já contavam com 5.000 quilômetros de ferrovias, incluindo uma ferrovia transcontinental ligando o Atlântico ao Pacífico. O caminho é penoso, passa por desertos e vales secos e escaldantes, com temperaturas que podem chegar aos 50 graus no verão, como mostram as carcaças de animais. É uma paisagem de extremos, com as frias colinas da cadeia das montanhas rochosas que têm seus picos cobertos de neve no inverno. Esse imenso território era habitado por mais de 30 tribos indígenas diferentes, como os Cheyennes, os Sioux, os Navajos, os Pés Negros e outros. A maioria dos americanos brancos viam os índios como selvagens, violentos e assassinos. Era comum dizerem: o único índio bom é o índio morto. Os índios foram massacrados pelos colonizadores. Milhões morreram em guerra, de fome, frio e por doenças levadas pelos brancos. Nas grandes planícies viviam enormes manadas de búfalos, animais grandes, fortes e peludos. Uma manada de búfalos podia conter 1 milhão de animais. Os índios caçavam os búfalos não só pela carne, mas também pelo couro, ossos, chifre, gordura e até os pelos que eram usados para fazer cordas e enchimentos. Caçadores com armas de fogo tinham permissão para abater as manadas de búfalos. Em 2 anos, de 1872 a 74, a época em que foi feita essa pintura, foram mortos 3.550.000 búfalos. Em 1900, eles estavam quase extintos. Para os americanos, a crença no destino manifesto justificava as atrocidades cometidas. Acreditavam que os Estados Unidos eram uma nação escolhida por Deus para ser grande e próspera. Essa ideia foi usada como justificativa para isentar os americanos da culpa de toda a violência cometida, principalmente contra os indígenas. Na pintura, vemos os indígenas e os animais selvagens, búfalos, urso e o veado, afugentados pela visão da Colúmbia, isto é, pela chegada dos brancos que diziam levar a civilização e o progresso em troca do extermínio da população originária e da vida selvagem. O documento histórico como este que analisamos é uma fonte de informações sobre o período em que ele foi produzido. Agora, retorne ao site Estude História para fazer as atividades referentes a esse documento. Vamos lá?